Olá, turminha da 61B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático, o livro novo, tá? O volume 2, nas páginas 3 a 12 e o livro de atividade nas páginas 8 a 12, tá? Bom, então na página 3 do livro novo de vocês, tem um conteúdo novo que são as classificações dos materiais. Aqui, ó, eu fiz um resuminho, que aí eu vou explicando junto com o resumo e depois vou passar para vocês devagarinho a câmera por ele para vocês conseguirem pausar o vídeo e copiar, tá? Depois também tem umas perguntinhas para vocês fazerem. Então, essa semana vai ter bastante atividade, tá? As perguntinhas para copiar no caderno, mais a atividade do livro. Bom, então vamos começar pelo conteúdo, pela explicação do conteúdo. Então, aqui, ó. Classificação dos materiais. O ar atmosférico é formado por diferentes gases que é considerado uma mistura. Então, o ar, né, que tem aqui na atmosfera, no ambiente onde a gente tá, ele tem vários gases diferentes. E esses vários gases, eles formam uma mistura, tá? Então, mistura é quando colocamos duas ou mais coisas juntas, ok? Então, no ar atmosférico a gente tem gás carbônico, a gente tem oxigênio, a gente tem nitrogênio. Claro, a gente não consegue enxergar, mas se a gente fizesse uma análise química, a gente ia encontrar todos esses compostos, né? Então, o nosso ar atmosférico, ele é formado por vários gases que juntos formam uma mistura, tá? Depois diz aqui, ó, a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecidos como substâncias. Então, aqui, ó, no livro de vocês, diz aqui, ó, que matéria pode ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, o livro é uma matéria, o lápis é uma matéria, a cadeira é uma matéria, a mesa é uma matéria. Tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço é matéria. Nós somos matérias, tá? Bom, então olha aqui, ó. No resumo, tá assim, e aqui também, ó, no livro. A maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecido como substâncias. Então, quando a gente tem várias substâncias juntas, nós temos uma mistura, tá? Então, os gases, por exemplo, que formam o ar atmosférico são substâncias, tá? Aqui no livro de vocês está dando exemplo, ó. A água da chuva, por exemplo, é formada pela água e pelas substâncias presentes no ar atmosférico, que é o gás carbônico, nitrogênio, oxigênio e outras substâncias, tá? Então, tudo que junto forma uma mistura são substâncias, tá? Por exemplo, a gente vai fazer um suco, tá? A gente pega aquele pozinho do suco e a água. A água é uma substância, o pozinho do suco é outra substância. Quando a gente coloca junto, faz uma mistura, tá? É isso que é substância, tá certo? Aí aqui, ó, pra vocês eu botei que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Todas as substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo os componentes do nosso organismo. Então, no nosso organismo, no nosso corpo, nós temos vários elementos químicos que juntam vão formar as misturas para formar as nossas células, os nossos tecidos, nossas vitaminas, tá? Tudo que está dentro de nós, no nosso corpo, ok? Esses elementos podem combinar e formar substâncias, por exemplo, o gás carbônico, tá? Então, que é formado por uma molécula de carbono, que é o C, e duas moléculas de oxigênio, que é o O2, tá? Então, aqui, ó, o gás carbônico, ele é formado por substâncias. Uma substância que é uma molécula de carbono e outras substâncias que são duas moléculas de oxigênio.
Quando elas se juntam, elas formam uma mistura, que é o gás carbônico, tá? Aqui, ó, como eu tava falando que nosso corpo é todo formado por misturas, olha aqui, ó. Hidrogênio, carbono, iodo, ó, tudo que tem dentro do nosso corpo. Quando eles estão aqui, livres, eles podem se misturar, ok? Bom, então, a gente vai ver o que são misturas, ó. Mistura é uma porção, parte da matéria constituída por duas ou mais substâncias. Então, tudo que a gente coloca duas ou mais substâncias, a gente forma uma mistura, tá? Como eu tinha falado pra vocês, ó. Olha aqui, ó, gás carbônico. Gás carbônico é uma mistura, porque a gente tem duas ou mais substâncias. Bom, e aí a gente vai vai separar nossas misturas em duas formas. Mistura homogênea, tá? Quando a gente fala em homogêneo, a gente fala em igual, ok? Quando duas ou mais substâncias estão unidas e apresentam um aspecto uniforme, uma única fase, a gente tem uma mistura homogênea. O que é fase? É cada parte uniforme de uma mistura. Como assim, professora? Olha só. Se a gente misturar água e açúcar num copo, a gente vai ter uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente vai botar a água, o açúcar na água, vai mexer, esse açúcar vai se desmanchar, ok? E a gente não vai enxergar ele. Então, a gente vai ter uma mistura homogênea, porque a gente vai enxergar somente a água, ok? Se a gente enxergasse o açúcar lá no fundo, aí a gente teria outro tipo de mistura. Homogênea é quando a gente enxerga só uma coisa, ok? Só um componente da mistura, só uma substância da mistura, tá? Não quer dizer que não tenha outras substâncias, tem, mas a gente só enxerga uma. Isto é uma mistura homogênea, ok? Bom, mistura heterogênea. A mistura heterogênea é quando duas ou mais substâncias estão unidas e apresentam um aspecto não uniforme, com mais de uma fase. Então, olhem aqui, tá? São duas substâncias, ó. A gente consegue, ó, aqui na água e óleo, enxergar as duas substâncias, tá? Por quê? Porque olha aqui, ó, como elas se dividem. Aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho duas fases, ó. Uma fase, duas fases. Eu consigo enxergar as camadas, a diferenciação entre uma substância e outra. Então, uma mistura heterogênea é isso, ó. Quando a gente consegue ver as camadas, quando a gente consegue ver as substâncias que foram misturadas. Olha aqui, aqui é uma substância de água e álcool. A gente consegue ver mais de uma camada? Não, a gente vê só uma fase, ó. Uma fase. Porque é uma mistura homogênea, tá tudo homogêneo, tá tudo igual. Eu não consigo, só de olhar, diferenciar o que é água e o que é álcool. Enquanto que aqui na mistura heterogênea, eu consigo diferenciar o que é água e o que é óleo. Porque eles não se misturam. E aí, eu tenho uma mistura heterogênea, tá bem? Depois diz aqui assim, os materiais podem se misturar completamente ou não. A propriedade que as substâncias têm de se dissolver ou não em certa quantidade de outra substância, que em geral é a água, é chamada de solubilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a água e o açúcar, vou voltar lá na folha.
A gente pega a água e o açúcar, a gente mexe o açúcar dentro da água e o açúcar se dissolve todinho, se mistura todinho com a água. Isso tá mostrando para nós que o açúcar tem solubilidade. Ele é solvido, desmanchado na água, tá? Então, solubilidade é quando toda vez que uma substância consegue se dissolver, se desmanchar em outra. Geralmente a outra é a água, tá, pessoal? Gente, olha aqui, ó. A página 6, aqui embaixo, e a página 7 são experimentos, tá? Quem tiver material para fazer, faça, porque é muito legal para conseguir ver a diferença de mistura homogênea e heterogênea, tá? Não é obrigatório. É legal fazer? É legal pra gente conseguir enxergar melhor isso tudo que a gente tá conversando, tá? Bom, aí aqui pra mim tá dizendo que a água é considerado um solvente universal, pois tem a capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias. Então, a possibilidade da água dissolver, desmanchar várias substâncias, tá mostrando pra mim que ela é um solvente, tá? E ela é universal porque ela consegue ter essa capacidade de diluir várias substâncias nela, tá? Lá na página 8 de vocês tá mostrando o petróleo. O petróleo, ele é um óleo, tá? Então, quando tem derramamento de petróleo no oceano, ele fica que nem aquela nossa mistura ali da água e do óleo. O petróleo, ele fica fazendo uma camada por cima da água, ele não se mistura. E qual é o maior problema dessa camada? A luz não entra na água. Os animais que estão lá embaixo, precisando da luminosidade, ou para fazer fotossíntese, ou para fazer qualquer outra absorção de algum nutriente, eles acabam morrendo, tá? Porque não tem luminosidade. Sem contar que essa camada de óleo impede as trocas gasosas pela atmosfera. Então, a entrada de oxigênio aqui dentro é muito menor. Então, os animais podem acabar morrendo por asfixia, pelo fato do oxigênio não conseguir entrar, tá? Sem contar que nas penas dos animais aquáticos, das aves, né, que ficam ali na superfície para tentar se alimentar, ele empapa as penas e os animais podem morrer afogados. Lembrem que as aves, principalmente essas que pousam na água para poder se alimentar, ela tem uma camadinha protetora na pele para a pena não encharcar e ela não afundar. No momento que ela tem uma cobertura de petróleo, de óleo por cima, essa proteção ela termina e o animal acaba morrendo afogado porque as penas ficam empapadas e ele não tem essa proteção, essa possibilidade de flutuar, vamos dizer assim, tá? Sem contar os outros animais que tem toda essa incrustação, essa cobertura de petróleo por cima do corpo. Muitos animais acabam intoxicados, outros que precisam da pele para respirar acabam morrendo asfixiados, tá? Então, o derramamento de petróleo ele tem vários problemas, tá? Que podem causar, ok? Aqui tem um textinho que fala para vocês. Leiam ele, tá? Que é bem importante. Bom, aqui na página 9, ó. Aqui na página 9, tá mostrando para nós 2 exemplos de substâncias que se a gente olha a olho nu, a gente vai achar que é uma mistura homogênea. E na realidade não é uma mistura homogênea, são misturas heterogêneas, tá? Que é o sangue, tá? Porque o sangue, ele é formado por várias células completamente diferentes umas da outra. Então, as células são as substâncias,
tá? Além da parte líquida do sangue. Então, aqui a gente tem uma mistura de várias células de várias substâncias, formando uma mistura heterogênea, tá? A olho nu, a gente consegue enxergar essa heterogeneidade? Não, não consegue. Mas ela é uma substância heterogênea, tá, gente? E o leite também. Por que que o leite também? Porque o leite tem gordura. Ó, isso daqui são as gotículas de gordura. No leite a gente não consegue enxergar, só se a gente aquece ele, que ele forma aquela natinha por cima, tá? Mas na realidade, o leite também é uma mistura heterogênea, que a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Então, essas duas substâncias aqui mostram pra gente que às vezes misturas heterogêneas, elas nos confundem, tá? Então, o sangue e o leite são misturas heterogêneas, por mais que pareçam homogêneas para nós, no nosso olhar, tá? Aqui na página 9 também tem uma atividade que é com mistura, tá? Se vocês puderem fazer, façam, ok? Depois a gente tem aqui as atividades, tá? Que aí vai mostrar pra vocês várias substâncias, várias coisas, e vai perguntar pra vocês se é mistura homogênea ou heterogênea, tá? Dicas. Alianças de ouro são homogêneas ou heterogêneas? São homogêneas, tá? Apesar de a gente ter várias misturas ali, a gente não consegue enxergar, tá? Eu vou ir passando aqui devagarinho o texto pra vocês, antes de fazer dar uma outra diquinha, tá? Então, ó. Aqui, tá? Pra vocês verem. Ó. Vou passar de novo, ok? Pra vocês irem parando e copiando no caderno de vocês, tá? Vou virar a folha. Opa! Vou virar a folha. Ó. Aí vocês parem o vídeo. Tá? Ok, pessoal? Depois que vocês copiarem o texto, tem umas perguntas que vocês vão copiar também no caderno e vão responder, tá? Então, ó, são bem facilzinhas essas perguntinhas. Elas estão todas no texto de vocês. No resumo, vocês também encontram, tá? Então, ó, ok? Ó, bem devagarinho para vocês conseguirem copiar. Uma visão ampla de todas as perguntas, ok? Tá certo, pessoal? Depois, vocês vão ir lá no livro didático, página 10, 11 e 12, tá? Façam as perguntas. Depois, livro de atividades, da 8 até a 12. É tudo sobre isso, tá? Então, ok, pessoal? Bom, pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês sobre na natureza, tá? Que a maioria são misturas e não substâncias, tá?
Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. É um site de educação, tá? Que tá mostrando pra nós, ó, que o petróleo, ele é uma mistura complexa. O vinagre também é uma mistura, tá? Que a madeira é uma mistura, não é uma substância, porque ela é formada por várias outras substâncias. A água que sai da nossa torneira, ela também é uma mistura, porque ela é colocada flúor e várias outras coisas, tá? A água mineral também é uma mistura. O granito, que a gente já viu, tá? É uma mistura, ó. O aço é formado por ferro e carbono. O ar atmosférico que a gente estava falando, tá? Então, tem coisas que a gente acha que são substâncias, que são misturas, ok? A madeira é uma delas, tá? Então, pessoal, depois que vocês terminarem, vocês mandem a atividade pro Atividades IAD, ok? Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a turma e a disciplina, senão eu não consigo achar o e-mail, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim, tá bom? Não esqueçam de copiar o resumo e de copiar as perguntas para fazer, tá? Até a nossa próxima aula semana que vem.